Alguns casos se perdem no tempo. Outros são apagados intencionalmente. Mas há aqueles que são escondidos, porque são simplesmente perturbadores demais para serem contados. Em 1998, na cidade isolada de Melrose Hill, uma família de 5 pessoas desapareceu misteriosamente. Sem sinais de luta, sem testemunhas, sem rastros. O caso dos Holloway não apenas chocou a pequena comunidade local, ele evaporou das manchetes tão rapidamente quanto surgiu. Mas o que parecia um desaparecimento inexplicável, na verdade, era o início de algo muito maior. Um enigma moldado pela insanidade. Uma história real, que nunca deveria ter sido revelada. A residência da família Holloway parecia ter sido abandonada em pleno cotidiano. Louças sobre a pia, o jantar servido, mas não comido, o jornal do dia dobrado na porta da frente, a televisão ligada em volume baixo, tudo indicava que a família simplesmente evaporou. A polícia local, sem sinais de arrombamento, descartou invasão. Nenhum item de valor foi levado. O cachorro da família foi encontrado no quintal, ainda vivo, faminto e desesperado. Nenhum vizinho ouviu barulhos, gritos ou qualquer movimento incomum. Apenas o sumiço. Com o passar dos dias, as buscas se tornaram menos intensas. Sem evidências, sem testemunhas e sem qualquer explicação plausível, o caso dos Holloway caiu no esquecimento, classificado como desaparecimento coletivo não resolvido. 6 anos depois, em 2004, a enfermeira aposentada Miriam Sandler reconheceu o rosto de uma das vítimas desaparecidas. Ela trabalhava como voluntária em uma clínica psiquiátrica rural, onde um paciente mudo, isolado, passava os dias desenhando obsessivamente a mesma casa, a dos Holloway. Ele nunca falou, nunca respondeu perguntas, mas assinava seus desenhos com um nome, Jeremy. Quando a polícia foi chamada, o DNA confirmou. Era Jeremy Holloway, o filho mais velho da família desaparecida, sobrevivente, mas totalmente quebrado. Sua ficha médica era um vazio, internado como indigente, encontrado nu e catatônico em uma linha férrea a mais de 500 quilômetros de Melrose Hill, sem memória declarada, sem identidade formal. A confirmação de quem ele era reabriu o caso. Mas o que emergiu estava além do aceitável. Jeremy não falava, mas se comunicava por meio de imagens, centenas de desenhos, cenas recorrentes, sua casa, o porão, a floresta, um homem com o rosto coberto por uma máscara de carne e uma cadeira de madeira, onde alguém estava sempre preso. As autoridades forenses digitalizaram e categorizaram cada quadro. Alguns pareciam registros fotográficos, outros pesadelos abstratos. Mas entre todos, um detalhe recorrente chamou a atenção. O símbolo de uma espiral desenhado na parede do porão. Essa espiral não existia na planta original da casa, nem em fotos da época. Mas ao retornar à propriedade, que estava abandonada desde o sumiço, os investigadores encontraram o mesmo espiral, escondido sob camadas de tinta no porão. Era real. E estava lá o tempo todo. A investigação revelou que Jeremy havia sido submetido a um tipo de isolamento punitivo pelo próprio pai, Edward Holloway, um homem severo, ex-militar, com histórico de distúrbios psicológicos não tratados, supostamente obcecado por purificar a mente dos filhos. A polícia encontrou um diário antigo, escondido sob as tábuas do sótão. O conteúdo era devastador. Edward acreditava que a sociedade havia sido corrompida por ruído mental, que vozes externas invadiam a mente humana e que apenas o isolamento absoluto, total escuridão, silêncio, privação sensorial, poderia limpar a alma. Jeremy, com 13 anos à época, foi o primeiro escolhido para o ritual. Trancado no porão por 21 dias. Sem luz, sem som. Alimentado por um tubo na parede. Edward registrava cada reação, cada surto, cada mudança de comportamento. Como um experimento humano, os desenhos de Jeremy revelaram algo ainda mais perturbador. O pai não agiu sozinho. A mãe, Sarah, sabia de tudo. E ao invés de proteger os filhos, ela cooperou, por medo ou por convicção. Após Jeremy, o próximo foi o irmão mais novo, Caleb. Mas Caleb não suportou o confinamento, teve convulsões, crises psicóticas e morreu. O corpo nunca foi encontrado, mas os desenhos mostravam um padrão, sempre o mesmo: a cadeira, a espiral e uma porta aberta na floresta. Especialistas forenses, junto ao FBI, fizeram escavações na mata próxima. E lá encontraram vestígios humanos,
Ossos pequenos, roupas infantis em decomposição, um sapato. Confirmado, eram de Caleb Holloway. O diário de Edward terminava abruptamente. Mas a última página era um aviso. A única mente pura é a que não fala, não vê e não ouve. O som corrompe. A linguagem é a prisão do espírito. A teoria das autoridades era brutal. Após a morte de Caleb, Edward sacrificou a própria esposa e filha como parte do ritual de purificação final. E por algum motivo desconhecido, libertou Jeremy. Ou talvez Jeremy tenha escapado, ou tenha sido deixado vivo para carregar a mensagem. Ninguém sabe ao certo. Jeremy passou o resto da vida internado. Nunca falou. Nunca reagiu. Parou de desenhar em 2008. Morreu em 2016 por falência múltipla dos órgãos. Sozinho. Sem explicações. As autoridades encerraram o caso como família destruída por distúrbios mentais severos e isolamento ritualístico. Mas muitas perguntas ficaram. Por que Jeremy foi deixado vivo? O que Edward realmente acreditava? E, acima de tudo, o que aconteceu naquela casa nos dias em que tudo parou? Algumas histórias não são contadas, porque são difíceis demais de aceitar. Mas essa foi real. Foi registrada. E continua viva nos arquivos. Não como um mistério, mas como um lembrete sombrio do que a mente humana é capaz de fazer, quando se rompe o último fio que nos separa da loucura. Inscreva-se no Mentes Sombrias e desça conosco pelos corredores mais escuros da psicologia e da realidade. Você não vai sair ileso, mas vai sair sabendo.